dia! Feliz Ano Novo! Feliz 2018! Olha, tem 50 anos que o mundo comemora o dia de hoje como Dia Internacional, Mundial, seja como for, da paz. E nada melhor do que a paz do que o perdão. Tem menos de 50 anos que eu vi uma história linda sobre perdoar. Uma pessoa me contou que um dia entendeu que conseguia conscientemente perdoar as pessoas que tinham amado a ela e ela não tinha amado. Pessoas importantes, ela falou, eu não conseguia amar essas pessoas, mas eu me perdoo por isso. E evoluindo nesse raciocínio, ela conseguiu caminhar um pouquinho mais e também perdoar outras pessoas que ela amou e que não a amaram. E era muito difícil exercitar esse perdão para essas pessoas que não me amaram. E aí ela conseguiu. Olha, eu perdoo porque eu me perdoei e eu também consigo perdoar quem não me amou. E aí a vida segue mais fácil, mais leve, porque um dos maiores aliados da paz é o perdão. Sem dúvida nenhuma, e você falou muito bem. É um exercício, é difícil, mas é fundamental. Por isso o Bem-Estar entra em 2018 te mostrando que perdoar ajuda a ter mais saúde. Pai, eu te perdoo por tudo que o Senhor fez para mim. Não tenho nada guardado de mágoa com o Senhor, nada. Tudo eu te perdoo. Então vamos nessa. O médico Dr. Arthur Zular, que é especialista em medicina psicossomática, explica: quem não perdoa fica com uma ferida aberta, liberando o tempo todo hormônios do estresse que podem fazer mal para o coração. E sabe o que mais pode te matar aos poucos? A raiva. Sai daqui! Eu fico vermelha. Muito calor e fico vermelha. Trabalho! Para com isso! Vai embora daqui agora! Larga essa foto! Sai daqui! Vontade de estrangular alguém. Esse termo, você está morrendo de raiva, você está morrendo um pouquinho. Você pode não morrer naquele dia, mas algumas células suas estão morrendo. Dr. Daniel Barros, psiquiatra, nosso consultor, vai nos ensinar hoje a deixar a raiva ir embora. E mais, tempo e espaço para amar. Onde fica essa casa maravilhosa que recebe crianças com microcefalia? Eu sou aquela neuropediatra que gosta de carregar, cheirar, beijar, mas a vontade que eu tinha era de carregar aquelas mães. E aqui, com o braço de todos nós conseguimos sim botar elas no colo e elas se sentirem acolhidas. 1º de janeiro de 2018. Entra nessa onda comigo. Que venha o que eu não sei que vai ser. Que venha o inédito do mundo do surf. Então que assim seja. Vou te perguntar uma coisa, você fica vermelho de raiva, como a moça acabou de dizer agora, você fica sem razão nenhuma, sem entender o que está acontecendo? Então presta atenção nessa reportagem. O Dr. Adib Jatene, um famoso cirurgião cardiovascular, já disse aqui no Bem-Estar que o que mata não é o trabalho, é a raiva. Por que ela altera tanto a nossa saúde? Michele Loreto foi atrás das respostas. Quem nunca quis descontar a raiva desse jeito? Agora não! Ai, no trem, no metrô, muito empurra, o pessoal não tem nenhum pingo de educação. Aí você fica nervosa e acaba discutindo também, xingando também. Jogo tudo longe, as pessoas. Sai daqui! Ontem, árvore de Natal. Porque ela deu um probleminha, eu falei, então você não quer ficar de pé, você quer ficar ruim, então vamos jogar fora. E eu peguei e joguei a árvore de Natal longe. Você fez isso? Fiz. Ninguém escapa de um acesso de raiva. O coração começa a bater a 1000 por hora. Dá vontade de estrangular alguém. Estragou tudo! Nesse momento, cada um sente de um jeito. E você já deve ter até ouvido falar naquela expressão, na hora me subiu um sangue. Pois é, e tem gente que fica assim mesmo, vermelho de raiva. E isso acontece por causa de 2 hormônios, a adrenalina e o cortisol. Então as pessoas podem ter pico de pressão, pressão subir de uma hora para outra. Então o paciente hipertenso, ele tem um descontrole da pressão arterial súbito. Isso pode levar a derrame cerebral, isso pode levar, que é o acidente vascular cerebral, isso pode levar a infarto. Na ficção é tudo mentirinha, mas na vida real, raiva mata. Esse termo, você está morrendo de raiva, você está morrendo um pouquinho. Você pode não morrer naquele dia, mas algumas células suas estão morrendo. Para não esperar o copo transbordar, tente desligar um pouco, fazer coisas que você gosta,
Pode ser bater um papo com os amigos, ouvir uma música. Atividade física também é um santo remédio, faz a adrenalina baixar. Vale também aquilo de respirar 3 vezes antes de falar. E lembre-se, guardar o que te faz mal também não é a solução. Você precisa aprender a colocar para fora, não até agredindo as pessoas, mas às vezes se posicionando. Olha, não é por aí, eu acho que isso aqui não está certo. Porque se você deixa só entrar, a pressão sobe, você realmente reprime muita coisa. Então, essa busca desse equilíbrio para evitar esse confronto, eu acho que é o que a gente precisa estar exercitando no dia a dia. Isso é fundamental, né, doutor Daniel? Explodir de raiva não adianta. Não adianta. É que às vezes as pessoas acham que é uma coisa ou outra, né? Ou eu vou explodir, vou gritar, eu vou jogar e vou quebrar tudo, ou então vou ter que ficar engolindo o sapo, isso vai me fazer mal. Não, não é assim. É como o doutor Pastore falou muito bem. Explodir, gritar, jogar, quebrar as coisas só aumenta a sua raiva. Eu sei que a sua sogra, a sua vizinha, seu amigo falou, não, põe pra fora que é bom. Não é. Isso faz você ficar com mais raiva. Mas também não precisa engolir. A gente precisa buscar isso que a gente chama de assertividade, esse meio do caminho. Mas para isso precisa esperar a raiva baixar, aquele sangue que subiu descer, para aí poder conseguir conversar. E passa, né? Vamos fazer uma demonstração aqui para falar um pouquinho da raiva. O que essa demonstração quer dizer, doutora? Deixa eu tentar acender aqui. Não tô com raiva, hoje tá difícil. É que a raiva, ela é uma emoção. E toda emoção, ela é passageira. Ela dá e passa. Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouquinho menos, mas por isso que tem o velho truque de contar até 10, de respirar profundamente, esperar a raiva passar, porque passa. E aí você consegue ser mais assertivo e não ser agressivo. Doutor Arthur, a raiva altera o nosso corpo como um todo, mas tem uma ação muito direta no nosso cérebro, né? Sim, exatamente. O nosso cérebro, ele entra em estado de alerta, ele fica preparado para lutar ou fugir. A gente chama isso de reação de luta ou fuga. Quando você é agredido, quando você recebe alguma situação que não é favorável a você, que você não fica feliz, você entra no modo de alerta, num modo de proteção. A gente tem uma explicação assim como se fosse o cérebro, o nosso celular. Quando ele aciona aqui a agressão, ele aciona o modo de proteção. Ele começa a emitir essas ondas. Proteção total. Você está focado no problema. Você não enxerga nada mais que ao seu redor. Nesse momento, você está cognitivamente limitado, você perde a capacidade de crítica, de atenção. Muda. A respiração muda, o coração bate mais rápido, as suas pupilas ficam dilatadas, você está com os pelos eriçados, sua musculatura fica tensionada, você está preparado para enfrentar um inimigo ou para sair correndo dele. Ou seja, é o estado de alerta, é o estado de proteção. E nesse momento não adianta uma pessoa chegar e falar, calma! Você tinha que ter calma antes, só né? Piora. Nesse momento, como foi dito, é necessário elaborar, vai passar. Mas eu preciso de um tempo, o meu tempo para elaborar, para eu refletir, para eu raciocinar, para lidar com aquele estado angustiante que está me deixando mal. Às vezes a gente não consegue, a gente tem explosão, a gente se arrepende depois, a gente briga com alguém que a gente gostava muito e depois tem o perdão. Sempre é uma opção pedir perdão. Às vezes é difícil, mas pode ser absolutamente libertador. E é por isso que o Bem-Estar vai abrir espaço hoje aqui para você pedir perdão. Pai, eu te perdoo por tudo que o Senhor fez para mim. Não tenho nada guardado de mágoa com o Senhor, nada. Tudo eu te perdoo, tá? O perdão, ele não é bom para o outro, a qual perdoamos. É bom para a gente. Quando a gente perdoa, a gente está se sentindo melhor. Eu queria pedir desculpas para minha mãe, porque às vezes eu falo umas coisas sem pensar. Então, mãe, me desculpa, eu te amo muito. Um dos grandes problemas são os mal-entendidos em família. Em geral, uma pessoa diz uma coisa, a outra entendeu de outra maneira e se ofendeu. O mal-entendido é porque a pessoa não teve o cuidado de checar. Quando você diz aquilo, o que você queria dizer? Porque às vezes as pessoas falam sem nenhuma intenção de magoar, mas o outro entende isso como uma ofensa. E a partir daí, o mal-entendido tem anos e anos e faz com que muitas famílias, ou pais e filhos, ou sobrinhos, ou tios, nunca mais se falem. Pai, eu queria te pedir desculpas pelo que eu disse sem pensar e sem jeito. E é uma coisa que veio comigo até hoje e eu já tive a oportunidade, mas não tive coragem, então agora eu queria pedir desculpas pelo que eu disse, você sabe o que é.
Eu quero pedir perdão para o meu amigo Gabriel Cavalcante, que está no hospital agora, na Santa Casa. Queria pedir perdão por não ter ficado tanto tempo com ele, por não ter apoiado tanto ele, mas eu prometo que vai mudar isso, eu vou ajudá-lo outra vez e tá aí para ele. Tenha muita fé que vai tudo dar certo, tudo vai melhorar. Mas a questão não é simplesmente, ok, esquece o que aconteceu e se entenda. Não é assim, é escutem-se. Primeiro de tudo, escute os argumentos e os sentimentos do outro. Isso é o que faz a diferença, escutar o sentimento do outro. E fazendo assim, dessa forma, com esse requinte, aí o pedido de perdão vira um presente, né, doutor Daniel? A gente tem aqui um exemplo do que seria um grande presente para esse começo de ano, que é exatamente um pedido de desculpas. Isso ajuda muito, Fernando, ajuda muito as pessoas a conseguirem perdoar, né? Porque você precisa perdoar o outro, mas como é que eu faço para perdoar o outro? Né? Às vezes é difícil. Quando a gente vai e pede perdão, quando a gente pede desculpa, isso ajuda muito o outro realmente sentir que a gente percebeu que errou, que não fomos certo, etc. E aí perdoar. Então pedir desculpa precisa de coragem. E sinceridade. E sinceridade. Mas quando é um presente bonito assim, realmente a pessoa desculpa e o perdão melhora a saúde de todo mundo. Quem ganha o presente? O presente é de todo mundo, né? Acho que todo mundo sai lucrando nessa. Muito. A sua saúde também. Vamos entender aqui por que faz tão bem pra gente, pra nossa qualidade de vida, a gente perdoar e pedir perdão também. Olha lá, tá tristinho, mas daí vai conseguir pedir perdão ou vai perdoar, tá dizendo que perdoa. O que acontece com essa pessoa, doutor Arthur, quando ela perdoa? O perdão, ele é um ato, é um processo mental, é requintado, é uma arte que precisa ser exercida. As pessoas tomam para si a sua verdade, as suas crenças, mas eu digo que existem 3 verdades, a minha, a sua e a verdadeira. Muitas vezes o que o outro fez para nós, na ótica dele, não é tão sério. Então, eu tenho que dar ao outro aquilo que ele não pode dar para mim. Quando eu baixo esse estado de alerta, quando eu aceito que eu posso me desculpar, que eu posso me libertar do passado, a minha pressão arterial diminui, a frequência cardíaca diminui, meu coração trabalha com mais folga, com mais felicidade, meus músculos ficam menos retesados, ficam menos tensos, menos preparados para fugir, para lutar. Eu não tenho que evitar aquela pessoa. Veja, eu fico relaxado, com bem-estar e eu passo a ter uma sensação de controle da situação. Primeiro, do meu controle. Eu sou o senhor do meu destino e eu escolho como atuar com os outros que estão próximos de mim, que são pessoas importantes. Isso só vale para pessoas que são realmente importantes nos nossos vínculos relacionais. Quem não é muito importante, isso não faz tanta diferença, não faz diferença. Né? Então é muito importante. Eu assumo, passo a ser o piloto da minha vida e eu engato a marcha. Agora, no início do ano, é bom pensar em fazer isso. Como eu vou atuar nesse ano? O que eu posso resolver que ficou para trás, que eu posso fazer diferente? Sem dúvida, né? Assumir a direção da sua vida, o comando da sua vida. Não tem melhor dia para isso que hoje. Esse restinho de ano aí que está faltando, né? É bom aproveitar para fazer isso. E também vê a importância de se perdoar. A gente vai ver um depoimento sobre isso. Perdão deixa a gente leve. Eu descobri essa palavra tem mais ou menos uns 5 anos na minha vida e eu pratico ela todos os dias, independente se o outro aceita o meu perdão ou não, mas eu me perdoo. Eu acho que quando a gente se perdoa, a gente fica mais tranquilo, fica mais leve. Isso também é fundamental, né, doutor Arthur? Porque assim, a gente às vezes é mais bacana ou mais condescendente com o outro do que com nós mesmos. Às vezes a gente é muito cruel com a gente. Muito cruel e pouco generoso. Na realidade, nós somos muito autocríticos. O superego, né, aquela força que nos controla, a moral, a religião, a sociedade, ela age de uma maneira atroz. Nós somos pouco bonzinhos conosco, muito exigentes. Então, acho que sim, é muito importante aprender a se perdoar. Muitas vezes não é alguém que fez mal, talvez na maioria das vezes somos nós que somos os próprios algozes, nós somos os próprios vilões nas nossas vidas. Então, é muito importante nós nos perdoarmos, sermos generosos conosco, dizendo, tudo bem, não foi tão bem, você não acertou tanto, a nota não foi, então você não mandou tão bem, mas mandou legal.
Fez o melhor que você podia naquele momento, né? O seu melhor. Porque isso gera uma culpa que as pessoas arrastam por uma vida quase inteira, né? Você vai levando isso com você, não é, Uma doutor? vida incrível, né? Como as pessoas vão guardando. Existe uma capacidade de memória negativa incrível. Geralmente, as pessoas esquecem tudo de bom que elas fazem, onde elas são competentes, onde elas amaram e amam, onde elas fazem bem aos outros, onde há uma troca afetiva importante, mas elas são experts em se lembrar daquilo aonde elas não se saíram muito Doutor, bem. quais são os órgãos mais afetados por essa culpa de não se perdoar, pelo perdão não dado? Todos. Nenhum escapa, né? Todos. O nosso corpo, ele é totalmente ligado à nossa mente. Veja, não há um órgão que escape. O cérebro, ele começa a se atrofiar ao longo dos anos. Quando o indivíduo vive sob estresse crônico, é provado que essa situação leva a quadros demenciais, como Alzheimer, precocemente. A capacidade da memória no programa dá branco na sua vida. Então, isso é real. Do ponto de vista cardiovascular, o estresse, ele tem até uma doença que chama doença de Takotsubo, que é uma síndrome do coração partido, que é a cardiomiopatia causada por estresse. Mas o mais frequente é o indivíduo ter fogachos, calores, o indivíduo ficar com as mãos sudoreicas, às vezes fica pálido com a sensação de que vai morrer, a glicemia aumenta, a diabetes piora por consequência, o intestino fica ruim, pode haver síndrome do cólon irritável, dermatites, psoríase, eczemas, alteração do sono, alteração da libido, a sexualidade da pessoa fica comprometida sob estresse, não há um casal que possa exercer sua vida sexual de forma satisfatória. Acho que o senhor já convenceu, doutor, depois disso. Obesidade. Puxa vida, vamos pedir perdão logo. Olha, é uma realidade para dezenas de famílias, eu diria até centenas de famílias que vivem o drama de ter algum bebê nascido com microcefalia, né? A gente vai conhecer agora um projeto muito bacana. Descobrimos que ela estava com 8 meses de gravidez, descobrimos que ele teve micro. Aí a gente ficamos pra onde correr, pra onde procurar, ficamos perdidos. Sem rumo, não sabia o que fazer. O Heitor já está com quase 2 anos, mora na periferia de São Luís. E 4 vezes por ano, ele e o pai fazem as malas. E vão passar uns dias num lugar especial. Um lugar tranquilo, com um visual maravilhoso, de frente para o mar. A casa foi escolhida estrategicamente para que os pais pudessem fugir da rotina corrida de médicos e hospitais. A ideia é que de uma só vez eles pudessem fugir do estresse, ter toda a estrutura necessária para o tratamento das crianças e, ao mesmo tempo, se sentirem como se estivessem em casa. Nós vimos que precisava um olhar diferente para aquela criança dentro da família. Só se estava olhando a doença, se precisava olhar a família. Foram 178 crianças que passaram pela casa em 9 meses de projeto. A casa recebe crianças com menos de 2 anos e vai cuidar delas e das famílias até que elas completem 5 anos. Nesse período, os pais vão aprendendo a se aproximar cada vez mais do mundo desses bebês. Aquela família estava num sofrimento crônico e não tinha permissão de receber aquele filho de volta, porque é um filho que foi roubado pela síndrome da zika congênita e um filho que elas não tiveram o direito de curtir sua maternagem, que é justamente de apresentar o amor que elas tinham de pai e mãe por aquela criança. E aí o sonho da casa surgiu assim. A gente tem uma rotina cansada, estressiva. Quando é no final do dia a gente está cansada. Aqui não, a gente pode até estar cansada, mas é todas felizes. Nós ensinamos esses pais a como posicionar, como alongar, como fortalecer a musculatura, como mobilizar essas crianças. E eles vão aprendendo na prática como fazer. Nosso objetivo é que eles voltem para as suas casas e consigam fazer o que de fato eles aprenderam aqui na semana que eles passaram. Fizemos o chocalho para que seja feito essa estimulação ao longo do dia, no período que eles estão em casa. Então, na lateralização, acima da cabeça, abaixo, sempre buscando que a criança busque o som. A cabeça dele já levanta mais a cabeça, a gente chama ele já atende, chama Heitor, Heitor. Aí ele já chama, já conversa, então conversando com ele aqui, já faz gesto, conversa, já... Ele está interagindo melhor. As mães participam de oficinas de culinária para aprender a fazer bolos e doces que podem vender em suas cidades ou bairro. Elas também têm um momento para se expressar durante o dia, na aula de artes.
Bebês ao lado, pincéis nas mãos e o que elas sentem nesse momento ganha forma na tela. Está sendo maravilhoso fazer pintura, pintar, tira-se um pouco do pensamento de achar que é só hospital, médico, essas coisas. A gente está podendo trabalhar com arte, representar o momento em que a gente está pensando, está sentindo. Médicos do interior também são trazidos para conhecer a experiência e formar nas cidades o que chamam aqui de ninhos de apoio, para dar sequência ao trabalho. O que é o ninho de apoio? Elas vão poder reproduzir, claro, numa dimensão menor, mas na ideia do cuidado que a casa apresenta, né, lá na própria cidade. Eu sou aquela neuropediatra que gosta de carregar, cheirar, beijar, mas a vontade que eu tinha era de carregar aquelas mães. E aqui, com o braço de todos nós conseguimos... Da vida que a gente sabe que é extremamente importante para as mães e para as crianças, especialmente, que são os chamados 1000 dias, que vão da gestação até os 2 anos de idade. São fundamentais esses 1000 dias, né? Pois é, aquele momento que precisa de vínculo, precisa de amor, precisa de cuidado, de toque. Não é só trocar fralda, não é só limpar o nariz, não é só dar leite, mas dar realmente carinho, amor e criar esses vínculos faz toda a diferença. Se já faz diferença para todas as crianças, imagina para essas crianças que nasceram com microcefalia. Então, uma iniciativa maravilhosa mesmo, acho que pode suprir muita carência que essas famílias enfrentam. Daqui a pouco, no primeiro dia do ano, a minha primeira vez. Tô emocionada, primeira vez na França, já tô de pé na França. Saúde! Estamos de volta. Vamos saber o que acontece no Brasil e no mundo com as notícias e informações do G1 em 1 minuto? Olá, bom dia, feliz ano novo para você que está acompanhando o Bem-Estar. Primeiro G1 em Minuto de 2018, começando, claro, com o Réveillon. A gente vai dar uma rodada para ver como foi a virada em vários lugares aqui do Brasil. São Paulo, a Avenida Paulista recebeu mais de 1,5 milhão de pessoas. A festa teve Cláudia Leite, transformou a Avenida Paulista em carnaval, fez a galera sair do chão. Salvador, na Bahia, foi a Ivete Sangalo que comandou a virada, junto com as gêmeas dentro da barriga. Florianópolis, Santa Catarina, foram 12 minutos de fogos na praia, um monte de gente na areia. Para terminar, Copacabana, Rio de Janeiro, que recebeu quase 2,5 milhões de pessoas, público menor do que a prefeitura estava esperando. Foram 17 minutos de fogos e teve show da Anitta. Bom, a virada passou, o dia 1º chegou e logo cedo, olha aí, já estava rolando a limpeza da praia de Copacabana, mais de 1.000 garis estavam por lá. Antes de terminar, a gente tem no G1 hoje também uma matéria para você que deu aquela exagerada no ano novo, com dicas para melhorar a ressaca. A gente sabe que tem que tomar muita água, comer muita fruta, tem também a receita de um suco e de um chá que podem ajudar. É só entrar no G1 para conferir. De volta aí com vocês, Mari, Fê. Muito obrigado pelas informações. E agora tem o segundo episódio da série Entra Nessa Onda. É um desafio que eu me propus a enfrentar e, antes de tudo, um grande sonho, aprender a surfar antes dos 40 anos, que eu completo em 2018. E hoje a gente vai acompanhar a minha primeira aula na praia. Fiquei de pé na prancha, gente, mas foi na areia. Aqui a gente está na Riviera de São Lourenço, uma praia do litoral norte de São Paulo, que é uma praia boa para aprender. Exato. Quais são as características que fazem dessa praia uma praia boa para aprender? Aqui na Riviera a gente tem uma característica que é a gente fala que é uma onda gorda. Que ela quebra esfarelando, ela não forma um tubo quando quebra, né? Que joga o lip lá na frente, você vê aqueles túneis, os canudos, etc. O que é lip? Então, boa. Aí a gente já começa aprendendo um pouco sobre a onda, né? Vou fazer um desenho no chão aqui de frente, mas eu acho super válido, né? Que a onda ela tem 3 partes. O lip, que é a parte de cima da onda, a base, que é a parte de baixo da onda, e no meio da onda nós temos a parede. Tá? Então, a primeira aula de hoje a gente vai surfar onde? Mais na base da onda e principalmente na onda já quebrada. Aí com a evolução, com as aulas e o que a gente está falando de ir evoluindo, a gente vai tentar o quê? Pegar essa onda antes dela virar espuma. Bom, mas ainda falta um tanto para a gente chegar lá. No primeiro episódio da nossa série, a gente definiu as 7 etapas para atingir a meta de aprender a surfar antes dos 40. Lembra?
Primeira, ficar de pé na prancha no rasinho. Depois, mudar para uma prancha menor, que é mais difícil. Pegar uma onda antes dela quebrar. Fazer manobras. Entrar num mar com ondas de pelo menos meio metro. Furar as ondas e atravessar a arrebentação. Sentar no fundo e escolher uma onda boa. Remar e pegar essa onda sozinha. Bom, mas por onde a gente começa? A parte prática começa com o aquecimento corporal. Tem exercício que parece fácil, tipo andar numa linha desenhada na areia. Mas experimenta fechar o olho pra você ver. Pode abrir o olho, abaixar o braço. É um exercício que a gente usa muito para trabalhar um pouco o equilíbrio da pessoa, para ela ver como é difícil você se equilibrar mesmo só com o seu corpo, né? A gente já vai agora começar a entrar na parte da técnica do surf propriamente dito. Então quando a gente fala, eu vou ficar de pé na prancha, que posição você tem que chegar? Exatamente essa. Eu tenho esse jogo para frente e para trás. Acelerador e break. É um conceito que na primeira aula a gente já fala. Todo mundo que vai entrar no mar é legal fazer esse tipo de aquecimento antes para esquentar um pouquinho antes? Super, super. Eu acho essencial, assim, e recomendo, né? Preparar o corpo para a atividade. Hora de treinar em cima da prancha. Mas antes, a gente faz um risco, assim, bem no meio dela. É a chamada longarina, tá? A longarina, ela divide a prancha ao meio e vai servir para você de referência. Para facilitar a vida. Exatamente. Tá. Mesma posição que você fez antes, um pé na frente e outro atrás. Tô emocionada, primeira vez na prancha, já tô de pé na prancha. Não chora ainda, hein? Chora no final, só. Joelho flexionado e os braços apontando para frente. Ok, beleza, a posição final é essa, mas como é que a gente chega aí? Eu não gosto de te explicar logo de cara como subir. Porque eu acho importante quando você vem surfar, você criar uma estratégia de como chegar na posição final. Isso eu uso com todos os alunos. 1, 2, 3. Boa! Excelente, muito bem. De novo. Por isso que eu gosto de deixar a pessoa à vontade. Porque você, sem eu te falar nada, já está subindo da maneira correta. Ou de uma maneira funcional. Tá dando certo. 10 subidas depois. A gente nem entrou no mar ainda, eu já cansei. Mas no mar cansa menos. É? Porque você flutua mais, a prancha vai te ajudar. O que vem a seguir é uma janela que vai abrir na sua vida. A janela do mundo do surf, né? Que aí você vai começar a buscar aquilo que vai te interessar e vai te satisfazer e vai te divertir. Você, sua família, todo mundo. Let's not waste another glance. If wait and see is just more. Que venha o que eu não sei que vai ser. Que venha o inédito do mundo do surf. Come a little closer, come a little closer, baby, come on over here. Que venha! Que seja doce, suave, salgadinho também, né? Essa janela que se abriu na minha vida agora. Que bacana, Mari. Parabéns, sucesso. Boa. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo, doutor Daniel, doutora Arthur. Feliz ano novo, obrigada. gente. Muito obrigado pela companhia. Tá só começando. É isso. Mas o programa tá terminando. Pô, já acabou, o primeiro do ano. Que venha 2018 e que seja bom pra todo mundo, que a Mari encontre ótimas ondas. Você vai entrar comigo, né? Entra nessa onda, se cuida. A gente se vê de novo amanhã, hein?